Bem, nós vamos iniciar aqui a apresentação da nossa peça, que vai se tratar de uma peça recursal, no nosso caso será a apelação criminal. Para iniciar, a gente vai observar rapidamente, para não perder muito tempo, o caso concreto, o caso que nós vamos nos debruçar um pouco. Aqui o apelante, o Ticiano, ele foi denunciado e processado pela prática de um delito específico, que seria o roubo com uma arma de fogo, A gente vai necessitar de uma boa atenção aqui, porque a arma de fogo tem sido uma causa de aumento muito exasperada, uma vez que atualmente a previsão dela é de aumento de 2/3 na pena. Então isso faz com que haja, na hora da dosimetria, penas bastante elevadas e que merecem atenção. A gente vai perceber aqui que durante a fase de inquérito, ou seja, tudo isso aqui acontece na fase pré-processual ainda, o réu, o apelante em questão, ele foi reconhecido pela vítima, mas a gente vai perceber aqui que as circunstâncias foram totalmente de encontro, foram totalmente contrárias à previsão legal lá do CPP. A gente pode localizar fácil aqui que é possível a realização de reconhecimento de pessoas, como todos bem sabem, mas existe sim um processo, um rito a ser seguido, que é a previsão do 226 do CPP, que vai dizer que quando houver essa necessidade, tanto a pessoa vai ser, a vítima, o reconhecedor vai ser posto primeiramente a descrever as características físicas daquele que vai ser reconhecido, do autor, do delito, seja quem for, e que também o suposto autor ele vai ser posto numa sala, ele vai ser posto para ser reconhecido com outras pessoas e preferencialmente com pessoas que tenham as mesmas características físicas semelhantes. Isso é muito importante e a gente tem um grande problema porque isso não costuma ser observado. Abrindo um parêntese aqui, é bem verdade que a nossa jurisprudência tem flexibilizado muito esse rito estabelecido aqui no CPP, uma vez que tem se entendido que essa previsão legal é apenas não se trata de um ordenamento rígido, mas que pode ser flexibilizado, especialmente diante das circunstâncias. Mas que a gente vai perceber que, por exemplo, no nosso caso, ele foi pego em flagrante, ele foi encaminhado para a delegacia, durante o inquérito policial haviam todas as circunstâncias possíveis para que ele fosse posto numa sala para reconhecimento e isso não foi observado. Apesar da possibilidade de flexibilização, o que a gente vai observar é que houve uma verdadeira violência à previsão legal, que faz com que esse ato seja maculado. Mas prosseguindo, uma vez que a gente já vai se debruçar bastante nisso na peça, bastante nessa questão, a gente vai perceber que houve um flagrante, isso aconteceu em flagrante, também vai ser importante. Não houve relatos de que tenham ouvido qualquer tipo de disparo da suposta arma. E também não houve perícia, porque apesar desse flagrante, nenhuma arma foi apreendida. E uma vez que ela não foi apreendida, tampouco houve qualquer tipo de perícia nela. O que se sabe é, na verdade, que o réu começou a ser perseguido porque populares gritavam "pega ladrão", apontando para ele, e um objeto que, como nós dissemos, não foi apreendido, foi jogado possivelmente ali num córrego e está se induzindo que isso era uma arma de fogo, sem qualquer tipo de perícia. E a gente vai poder atacar isso também na nossa apelação, Aqui a gente tem um certo probleminha, porque as condições não são as mais benéficas para o réu, como eu já comecei a narrar, em relação ao próprio reconhecimento, que é um pouco flexibilizável, sim. E também porque ele ficou em silêncio durante o interrogatório. Ele nem mesmo chegou a negar os fatos. Então é um tipo de defesa um pouco complicado, sim, diante do silêncio. É um direito do réu de não se incriminar, é um direito constitucional, inclusive, Mas já em sede aqui do decreto condenatório, a gente vai ter aqui a nossa dosimetria final. Pena final ficou em 8 anos e 6 meses de reclusão. Como o caso é um caso fictício,
a gente pode, e a gente vai, na verdade, aqui, partir do nosso ordenamento atual, com as nossas atuais alterações. Sempre que a gente estiver diante da apelação, vai ser importantíssimo que nós refaçamos, nós observemos a nossa dosimetria. A gente vai se debruçar também em cima dela. Então, o que nós tivemos em sede de juízo foram depoimentos testemunhais, que não afirmam quais foram, e só foi considerado para a condenação o reconhecimento feito em sede policial, ou seja, não foi feito nenhum tipo de reconhecimento em juízo por parte da vítima. O que a gente vai poder atacar em duas frentes, como a gente vai observar mais à frente também. Como a gente vai observar mais adiante. Ele foi considerado aqui, e isso aqui também vai merecer, acredito que vai merecer maior atenção, porque ele foi considerado reincidente e portador de maus antecedentes. Como eu disse, como é um caso fictício, a gente vai partir de possíveis entendimentos dessa questão, possíveis circunstâncias aqui. E aí pede, o comando é que nós façamos aqui, né, a peça cabível. No nosso caso aqui a gente vai interpor uma apelação, lembrando que, obviamente, diante de uma sentença, poderiam se opor embargos e tudo mais ainda. Indo diretamente para a nossa apelação, eu não vou me debruçar muito sobre essa parte estética, tentei deixar ela o mais limpa possível, exatamente para que a gente consiga focar aqui nas questões e no que a gente está arguindo. A gente tem o endereçamento ao juízo competente. A gente vai ter a primeira parte da nossa petição de apelação, que é a parte da petição propriamente dita, que é encaminhada ainda ao juiz ao juiz de piso, pedindo que esses autos sejam remetidos, pedindo que essa apelação seja remetida para o tribunal, para a Câmara, seja como for a estrutura do judiciário local aí, para que seja remetida para o órgão competente, né? A gente então vai ter aqui o nosso apelante. Aqui eu coloquei até como observação que essa qualificação novamente é opcional, porque uma vez que essa petição ela é dirigida, como eu disse, ainda ao juízo de primeiro grau, ele por óbvio já está qualificado nos autos. Aqui a gente tem a previsão legal, né? Afinal, às vezes a gente pensa qual é a peça cabível e a previsão legal dessa peça. Nós temos aqui no 593, que seria uma sentença definitiva, né? Nós temos aqui o nome da nossa peça também. E no nosso caso aqui, eu coloquei a opção de simular que nós estamos peticionando e pedindo para que seja remetida para instância superior para que nós arrazoemos lá, mas isso aqui também é opcional, como foi bem explicado no decorrer do semestre aí. É possível que nós apresentemos as razões colacionadas a essa própria petição. Então, essa seria aqui a nossa capa da apelação, nosso pedido inicial. Em sequência, nós temos aqui os endereçamentos que também são um pouquinho variáveis, né? Como eu disse, de acordo com a configuração do judiciário local. Eu, particularmente, gosto de colocar todos os endereçamentos possíveis para o presidente da Câmara e, no caso aqui do nosso Tribunal do Acre, para a Câmara Criminal. O apelante e o apelado. O nosso apelante, aqui eu já utilizei aquela nossa segunda opção, como eu bem mencionei, em relação aqui a mencionar que ele já está qualificado nos autos. Aí a gente vai apresentar as razões recursais. As razões recursais de início aqui já vão estar com um resumo dos fatos, de que ele foi em curso aqui, né, com essa previsão legal desse nosso delito aqui. Como eu disse, houveram alterações recentes e atualmente a previsão da arma de fogo fica aqui no parágrafo 2º-A, inciso 1 do nosso artigo 157. Coloquei aqui um objeto fictício qualquer, quanto bem tutelado, né? E a nossa condenação, o que nós estamos guerreando, né?
a questão dele ter sido condenado a 8 anos e 6 meses e também ele foi, na hora da dosimetria, considerado tanto portador de maus antecedentes, isso aqui é importante que a gente perceba, porque os maus antecedentes são valorados na primeira fase, ainda enquanto nós definimos a pena base, a chamada pena base. Enquanto a reincidência ela é um agravante lá do rol do artigo 61, que ela é valorada na segunda fase. Então, imputou-se ao Ticiano as duas questões, e a gente vai combater isso mais à frente também. É importante que a gente sempre observe a dosimetria de cara. A gente pode até fazer um cálculo rápido, é sempre bom ter essa prática, no sentido de que a incursão dele foi aqui, né, no artigo 157, a previsão base do artigo 157 é sabida, uma pena mínima em abstrato, a pena em abstrato do artigo 157 é de um mínimo de 4 anos e uma máxima de 10 anos. Então a gente pode fazer uma breve dosimetria aqui, a gente pode fazer um breve cálculo para conferir se é adequada essa imputação de 8 anos e 6 meses de reclusão, né? Como a gente tem aqui a pena básica, a gente já vai começar a se dividir aqui. Afinal, como calcular a pena base, né? Nós tivemos aqui tivemos uma circunstância judicial e uma causa de agravante na segunda fase. Na primeira fase, nós devemos conferir esses maus antecedentes enquanto circunstância, e existe aqui já um embate doutrinário. As posições clássicas entendem que a causa de aumento aqui que deve... As posições clássicas entendem aqui que a questão que deve vigorar é a utilização de um oitavo, uma vez que são 8 circunstâncias judiciais que são trazidas lá pelo Código Penal. Existem posições que, na verdade, essa fração deveria ser de 1/7, uma vez que a culpabilidade já iria integrar naturalmente o tipo penal e que todas as outras, na verdade, decorrem da culpabilidade. E também tem o entendimento atual, que é um pouquinho mais complicado, que acredito que seja da terceira turma da STJ, que tem começado a entender que, na verdade, essa fração é de 1/6. Mas a gente vai utilizar aqui a fração clássica de 1/8, que inclusive é mais benéfica para o réu. Então, uma vez que a gente tem a pena base de 4 anos ainda em abstrato, a gente vai elevar ela em 1/8. A gente tem aqui na segunda fase a questão da agravante da reincidência. Tem se decidido também que, via de regra, em entendimento do STJ, a reincidência também tem sido sopesada em 1/6. Então, nós já temos aqui 5 anos. Nós estamos ainda na pena provisória. E aqui vai entrar essa causa de aumento da arma de fogo, na terceira fase. A atual previsão, como eu disse, é de 2/3 de aumento com o delito de roubo praticado com emprego de arma de fogo. Então, a gente vai colocar aqui 2/3, e que exasperamos aqui em 2/3, nós chegamos ao quantum de 8 anos e 9 meses. O aplicado foi de 8 anos e 6 meses. Então, nós não estamos falando aqui, com base no decreto condenatório, do que foi considerado, a dosimetria foi feita de forma consideravelmente correta. Essa diferença de alguns meses pode variar em relação a qual era essas doses à época dos fatos, qual foi a fração considerada. Isso daí também entra um pouco no que diz respeito ao livre convencimento do juízo. Para a nossa parte da fundamentação propriamente, vamos iniciar. Eu decidi, de plano, questionar duas questões que que merecem maior atenção, que é uma questão preliminar e também o pré-questionamento. Eu coloquei ambas como se fossem dentro de uma mesma questão, de um guarda-chuvinha maior. Então, a primeira questão aqui que a gente vai atacar é a nulidade. A gente pode até reformular aqui, da nulidade do reconhecimento.
do reconhecimento precário realizado em sede policial. Então aqui a gente já vai ter algumas questões. A gente vai alegar, eu não vou ler linha por linha da peça, eu vou disponibilizar ela na íntegra, provavelmente na descrição aqui do vídeo. A gente vai alegar que houve uma omissão na busca real dos fatos. Primeiramente porque a gente tem que entender que, diferente do que ocorre principalmente no processo civil... Chegadinha ainda. Ah, tá, tranquilo. Diferentemente do que ocorre principalmente no processo civil, a verdade real, ela deve ser aquilo que se busca no processo penal, independente do que está nos autos. Ou melhor, não diria independente, mas para além do que está nos autos, o juiz tem a tarefa precípua de buscar e conhecer os fatos, uma vez que você está tratando, na verdade, da liberdade de alguém. Então, a primeira coisa que nós vamos sustentar é que esse reconhecimento ele foi precário, por aquilo que nós já dissemos, né? Que, na verdade, o que houve foi uma mera indicação da vítima, que houve um excesso de informalidade, que ela foi totalmente induzida a apontar o apelante como quem praticou o delito, uma vez que ele estava sozinho numa sala. Então, não havia chances, nem mesmo virtuais, de que ela apontasse para qualquer outro indivíduo. Aqui eu optei por usar algumas doutrinas. Eu particularmente gosto muito do Nutt. Em questões criminais, ele é o meu livro de cabeceira, então eu costumo citá-lo, e ele costuma abranger a maioria dessas questões também, quando ele trata tanto no âmbito processual quanto no âmbito material. Então, a gente vai aqui atacar a inobservância do artigo, o desprezo à forma legal estabelecida, e essa citação também aqui ainda em sede doutrinária, do Tourinho Filho, que é um doutrinador um pouco mais antigo ainda, de como é preocupante a questão do reconhecimento precário, uma vez que a vítima fragilizada ela está propensa a reconhecer qualquer indivíduo posto na frente dela, ainda mais diante do cenário narrado em que só havia o apelante na sala de reconhecimento. Não há qualquer dúvida de que a soma dessas circunstâncias fragilizam o reconhecimento. Mais que isso, como nós dissemos, tudo isso foi realizado na fase pré-processual. Primeiro, a gente tem que destacar que deve-se priorizar a produção de provas pelo viés, pelo prisma do contraditório, da ampla defesa, que se dá efetivamente no processo de instrução, no processo penal. Então, não houve reconhecimento durante a fase de instrução. Isso aqui a gente tem que atacar com todas as nossas forças, porque nós estamos diante de uma questão realmente constitucional. Porque são essas questões que afrontam e que atacam, que vilipendiam a ampla defesa, que cerceiam a defesa do réu. Eu optei por usar aqui, principalmente nessa questão inicial, um número elevado de questões principiológicas ainda, como a própria questão da presunção da inocência, da ampla defesa, da necessidade de certeza para se atribuir culpa, também do ônus do Ministério Público em provar aquilo que se alega. Trouxe aqui alguns julgados do STF em relação à não culpabilidade, a como a inversão desse ônus da prova é tendencioso para a nulificação do processo também, e da necessidade de um processo substancialmente consistente para essa condenação. Então, como eu disse, essa soma de legalidades, como a gente já está arguindo em relação ao reconhecimento, em relação a ter se dado em fase pré-processual, em relação o que eu vou mencionar logo em seguida,
é que essas decisões do juízo, um decreto condenatório, ele não pode se basear em questões que não foram debruçadas durante o próprio processo. O inquérito policial, ele serve não para convencer o juízo, é óbvio que ele vai passar, na verdade, a integrar posteriormente o processo, mas o inquérito policial serve, na verdade, para conhecimento, para formação de convencimento do parquet. Até aqui impera, sim, de fato, o indúbio pro società. Nós não estamos questionando que o apelante não tivesse que ter sido, sim, indiciado, colocado para reconhecimento. Ele deveria, sim, só que, todavia, sob a proteção da ampla defesa, sob a proteção de todos os seus direitos constitucionais. Porque, uma vez que há qualquer tipo de dúvida dentro do processo penal, o que impera não é mais o indúbio pro società, é o indúbio pro réu, como todos bem sabem. Réu, inclusive réu aqui está escrito errado, porque em latim réu é com O. Aqui nós temos mais uma citação do professor Nutt em relação a decisões fundamentadas exclusivamente em questões que foram trazidas à tona apenas em sede investigatória. E aqui a gente tem, na verdade, um breve resuminho do pedido, quase já. Que é o que nós queremos com tudo isso é que essas provas sejam declaradas nulas e é uma questão lógica. Com o reconhecimento sendo declarado nulo por inobservância legal, nós temos o afastamento da principal prova de autoria. E com isso, o que se pede é a reforma da sentença com observação a essas questões para a absolvição do réu. Aqui eu coloquei um parágrafo razoavelmente breve, mas que merece atenção, que é a questão do pré-questionamento. Como todos bem devem saber, o pré-questionamento ele tem sido colocado, apesar de não haver previsão legal para isso, como uma questão necessária para que os recursos, para que os processos consigam ingressar no âmbito de conhecimento das cortes e dos tribunais de superposição. Então, é necessário que tenha havido pré-questionamento para que futuramente possa se interpor uma RESP, para que futuramente possa se interpor um recurso extraordinário ou mesmo um recurso especial. Então, nós vamos ventilar essas questões constitucionais, essas questões legais aqui que nós trouxemos, para que o tribunal se manifeste sobre elas. E é importante que nós observemos isso aqui, também porque não basta que nós pré-questionemos, tem-se entendido majoritariamente que, além do questionamento em sede da peça propriamente, o tribunal que está julgando a questão tem que se posicionar e tem que responder em relação a isso para que não haja a chamada supressão de instâncias. Então, é importante que hipoteticamente, não foram acolhidas as nossas... virtualmente não foram acolhidas as questões que nós trouxemos aqui e o tribunal não se manifestou sobre isso. É necessário que se embargue dizendo, olha, isso foi pré-questionado. E até se questionar, mas é possível pré-questionar isso depois, em sede de embargos. Também tem outra problemática, porque tem-se entendido também que esses embargos, se eles não tiverem atrelados à questão de mérito, mas eu posso deixar para questionar somente nos embargos. Isso também é problemático, porque tem-se entendido que os embargos também não servem ou não serviriam para esses pré-questionamentos, o que não é o meu entendimento, mas tudo bem. Mas a questão base aqui é que o pré-questionamento ele é requisito para que nós cheguemos a instâncias superiores futuramente, caso seja necessário. Então é importante que ele esteja aqui na peça também.
Uma vez que a gente está tentando, na verdade, montar a peça mais completa possível. E isso aqui é, na verdade, a concretização do que a gente conhece por princípio da eventualidade. É a concentração de todos os atos da defesa. E o advogado tem que estar apto, pronto, para atacar todas essas questões, para dar conta de todas essas questões. Aqui a gente vai começar a entrar numa espécie já dos nossos pedidos subsidiários. A nossa tese inicial e principal é a da absolvição uma vez que nulificadas as provas. Nulo reconhecimento, absolvição. Sem provas não há condenação. Não sendo esse entendimento, a gente vai tentar uma outra absolvição ainda. Novamente, como eu disse, em homenagem aqui ao princípio da eventualidade, nós vamos concentrar tudo aqui nessa peça já. Nós vamos dizer e questionar aqui em relação a uma coisa que talvez nem seja tão observável assim, mas que pode ser objeto do nosso confronto, é a ausência de provas em relação a nenhum objeto, não houve apreensão do que se menciona que foi subtraído. Então, a gente vai citar aqui como fundamento o inciso 7 do 386, que é na existência de provas, novamente, né? Alegando que a res furtiva não foi apreendida, não há qualquer menção de termo de apreensão, não há qualquer menção testemunhal. Não há qualquer menção em relação ao que foi apreendido. Então nós vamos atacar aqui que não houve nem mesmo prova da materialidade. A coisa subtraída faz parte do tipo penal. O roubo, ele é um crime naturalmente complexo. Ele é um crime que tutela mais de um bem jurídico. Tanto a integridade ali da violência da pessoa, mas também a propriedade. É por isso que o tipo penal inclui subtrair um bem. Então, nós vamos pedir aqui a absolvição, nós vamos sustentar aqui a absolvição também porque não foi comprovada a apreensão de quaisquer coisas que tenham sido retiradas da esfera de disposição da vítima. Nós não vamos entrar aqui em pormenores em relação a teorias da consumação, porque não é o objeto da contestação em si. Aqui nós vamos entrar no terceiro tópico, que é, de fato, um pedido subsidiário. Se a Câmara não considerar a absolvição diante da nulidade das provas, não considerar a absolvição diante da não comprovada materialidade, da não apreensão dos objetos, o que coloca em dúvida a autoria delitiva, a gente vai pedir aqui que seja afastada a majorante da arma de fogo. Como eu disse, a arma de fogo é uma questão complicada no delito de roubo, porque ela é uma exasperante muito, muito preocupante para o réu. A gente tem aqui a questão de que o roubo ele é um crime material. Então a gente vai dizer que, conforme preceitua lá o próprio artigo 158, essa arma deveria ter sido deveria ter sido posta para perícia. O que ocorreu é que, apesar do réu ter sido apreendido em flagrante, ele não foi pego com a arma. Então, essa arma, pelo que se tem dos autos, ela é um objeto absolutamente imaginário. Ela existiu no imaginário da vítima. Mesmo que ela relate isso em juízo, é necessário que todo o contexto probatório corrobore para isso. O que não é o que acontece aqui. Então, apesar de haver previsão da chamada apesar de haver aqui a previsão do chamado laudo indireto, pode-se dizer assim, né, da verificação indireta desse objeto, ele nem mesmo chegou a ser apreendido. Pelos próprios depoimentos testemunhais, não houve qualquer tipo de disparo, não há
elementos que corroborem, que harmonizem a versão da vítima de que o réu portava uma arma de fogo. O que nós temos aqui é um roubo onde o réu não foi pego com a res furtiva, não houve nem mesmo termo de apreensão da res, e também não houve apreensão da arma de fogo, e que menciona-se que um objeto qualquer foi jogado num córrego. E por isso ele foi condenado por uma pena de mais de 8 anos, o que em quaisquer circunstâncias, mesmo se ele for considerado ou não primário, incidiria num regime fechado de cumprimento de pena. Então a gente vai continuar usando de principiologias, como o próprio princípio do favor rei. Tem quem defenda que o princípio do favor rei e o princípio do indúbio pro réu, na verdade, são a mesma coisa. Não é a minha posição. Acredito que o favor rei, na verdade, diz mais respeito à versão mais benéfica do réu, enquanto o indúbio pro réu se refere a como o processo em si deve tutelar esse interesse. Mas, enfim, aqui a gente já vai começar a entrar na questão de que, afastada essa causa de aumento, não há outra opção senão diminuir essa pena. Se a gente afasta essa arma de fogo, a gente vai estar diante da desclassificação para o delito de um roubo simples, porque não houve qualquer tipo de apontamento para outra qualificadora. Lembrando lá que a reincidência e os maus antecedentes são questões que pesam a dosimetria e não ao tipo penal. Então nós estaríamos diante de um roubo simples. E aí a gente vê a diferença da questão. A pena base, a mínima legal para um roubo simples, nós estaríamos partindo de 4 anos. No pior dos cenários, se nós formos calcular, um roubo simples onde ele parte de 4 anos, a gente usa, na pior das hipóteses, a fração de aumento de 1/6 para as circunstâncias, mais 1/6 para a reincidência, ele estaria sendo condenado a 5 anos. São mais de 3 anos de diferença e que poriam o réu aqui com 5 anos necessariamente e que poriam o réu aqui nessa dosimetria de 5 anos muito mais próximo do regime semiaberto, não do regime inicial fechado. Então a gente vai ter não só a própria questão da pena em si, porque, como nós dissemos, o roubo aumenta a pena em 2/3, mas isso aqui vai ser muito importante, principalmente hoje em dia, por causa da progressão do regime. A pena culminada, obviamente, sendo maior, qualquer fração decorrente dela vai ser um tempo maior de cumprimento, mas também porque, diante das últimas alterações que nós tivemos aí com o pacote anticrime, o roubo com emprego de arma de fogo passou a ser considerado crime hediondo. Isso faz com que, na própria progressão, haja uma fração, que, na verdade, hoje em dia não se fala mais em fração, aqui nós falamos em porcentagem para a progressão, uma porcentagem de cumprimento da pena muito maior, muito mais acentuada. E tudo isso é de interesse direto ao réu. Ainda em relação à dosimetria, nós abrimos aqui um outro tópico em relação àquela questão que eu levantei lá no início da reincidência cumulada com os maus antecedentes. O enunciado não deixa claro se havia mais de um processo, quais foram os motivos que ensejaram essas determinações. Mas nós temos entendimentos sumulados pelo STJ de que a reincidência ela não pode ser considerada circunstância agravante lá na segunda fase e, ao mesmo tempo, circunstância judicial na primeira fase. O que é, na verdade, muito óbvio, porque nós estaríamos incorrendo no chamado bis in idem. Uma circunstância, uma questão de fato, estaria pesando contra o réu 2 vezes. Então, ou se pesa na primeira fase, e o réu não vai ser considerado reincidente, ele vai ser considerado com maus antecedentes, ou se sopesa isso lá na segunda fase, ele vai ser considerado reincidente, mas não vai ser considerado detentor de maus antecedentes. Isso vai pesar novamente na nossa dosimetria. O nosso pedido aqui vai ser, primeiramente,
pelo afastamento da reincidência. Por quê? Afastar a reincidência ela é mais benéfica para o réu, especialmente na hora de definir o cumprimento, o regime de cumprimento inicial da sentença. Se ele não for reincidente, nesse cenário que nós estamos vislumbrando aqui, ele vai ser condenado a 5 anos e pouquinho, ele vai ser condenado a 5 anos e mais um pouco. Isso vai culminar necessariamente, por força de lei, que ele seja colocado no regime semiaberto. Aqui essa questão nós já abordamos em relação a um oitavo, um sétimo, um sexto. O que nós precisamos sustentar aqui é que uma mesma questão fática não pode servir para exasperar a pena 2 vezes. É claro que, como eu disse, nós estamos partindo de um caso fictício. É possível que o réu tenha 2 condenações diferentes, todas elas com um lapso temporal a partir do fim da sua execução menor de 5 anos, para que ele seja considerado aqui nessa dosimetria, e que ele tenha 2 circunstâncias que decorrem de situações fáticas diferentes. Aí, infelizmente, não há o que fazer. E aqui a gente vai, só fechar a questão. Reformada a sentença, diante dos nossos pedidos, é imperioso que haja um regime inicial mais brando. Aqui a gente tem a citação do 33, parágrafo 2º-B, que é em relação ao cumprimento inicial em semiaberto, para penas de 4 a 8 anos. Tá até aqui a transcrição do lado, nos comentários. A gente tem aqui a parte dos pedidos que, como bem sabem, na verdade, os pedidos são um arremate final de tudo aquilo que nós expusemos. O que o apelante quer? O que o ticiano quer? Primeiramente, nulidade das provas, nulidade especialmente do reconhecimento, com a consequente absolvição. Tese principal: ele foi absolvido, não há nem o que considerar em relação às demais, especialmente porque isso aqui foi colocado em questão preliminar. A gente pode até colocar aqui em caráter preliminar. Isso aqui não vai fazer tanta diferença, mas a gente coloca aqui. Ainda esse nosso segundo pedido, ele ainda pode-se dizer que ele integra, de certa forma, o nosso pedido principal, porque ele também pede pela absolvição. Só que essa absolvição vai ser pelo que a gente sustentou em relação a indúbio pro réu, não houve res furtiva apreendida, não houve prova da materialidade, ok? Não havendo prova da materialidade, não há de se falar em condenação. Aqui a gente tem os pedidos que são realmente subsidiários. Primeiramente, a gente pede que seja afastada a causa de aumento da arma, daqueles 2/3, para que naquele cenário que nós vimos, ele tenha naturalmente uma dosimetria muito mais benéfica. E a gente pede também que, considerando isso ou não de forma cumulativa, a gente pede que seja afastada o bis in idem. A gente pede que seja afastada o bis in idem em relação aos antecedentes, e a gente pode até colocar aqui maus antecedentes e reincidência. E, obviamente, aqui regime inicial mais benéfico. Ok? Nesses termos, nós vamos pedir o nosso deferimento. Vamos alterar aqui a nossa data. E esses são os nossos pedidos. Como eu disse, a gente está partindo de um caso, obviamente, fictício, mas uma outra questão que nós poderíamos abordar diante de um caso concreto, que muitas vezes passa despercebido, é que a condenação do réu foi posta em 8 anos e 6 meses. Foi dito desde o início que ele foi preso em flagrante. Quase que, obviamente, ele ficou em prisão preventiva. E é importante que nós lembremos que, se ele não for considerado ali reincidente, qualquer pena abaixo desses 8 anos vai importar no regime aberto ou semiaberto. Na verdade, de 4 até 8,
vai importar no regime semiaberto. E vai ser necessário que nós consideremos aqui a detração penal, que é um instituto muitas vezes ignorado. É quase impossível que todo processo criminal tenha decorrido num lapso inferior a 6 meses desde a prisão dele. Então, o tempo que ele muito provavelmente ficou preso preventivamente tem que ser descontado aqui. Digamos que, na pior das hipóteses, esse processo tenha corrido super bem, super rápido. Ele foi condenado a 8 anos e 6 meses e ele estava preso preventivamente há 7 meses. Isso já vai fazer com que o réu tenha aí 7 anos e 11 meses. 7 anos e 11 meses de condenação após a detração, e é algo que deve ser observado na apelação, que poderia ser observado também ainda em sede de embargos, essa questão específica, porque é obrigatório que o juízo de primeiro grau faça a detração quando ela influenciar na alteração de regime de cumprimento inicial de pena. A maioria das sentenças, a gente vai ver que o juiz vai dizer deixe de realizar a detração, uma vez que ela não altera o regime de cumprimento inicial, deixando isso ao encargo da execução. Deixa para realizar a detração lá na execução. Mas às vezes não se observa que essa detração realizada ainda no início do processo, pelo tempo que ele ficou preso preventivamente, pode alterar significativamente o regime de cumprimento de pena. Como eu disse, pretendo deixar aqui anexado o link dessa petição, e é o que temos para apresentar em relação à nossa apelação, tentando dar conta do máximo de teses possíveis.